Essa decepção que corrói tanto a pessoa, ao ponto de ela enxergar na morte a solução para os seus problemas. Se você se identificou com tudo isso que foi descrito, a doença é decepção. A raiz de tudo isso é essa decepção. Por isso o salmista reza assim, versículo 4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Porque os meus caminhos, Senhor, me afastaram de ti, o que eu pensei, o que eu planejei. Por isso o pedido para hoje, para elevar a alma é esse, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. A pessoa decepcionada, ela fica cega. Ela enxerga, é como se ela colocasse aquela viseira que se coloca no cavalo, no burro, para ele não se assustar, e coloca aqui, ele só enxerga aquele caminho. A decepção coloca em nós essa viseira, essa tapadeira aqui, e a gente não enxerga outros caminhos, só aquele caminho amargo que meu coração determinou pela decepção. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. E os caminhos de Deus sempre são superiores aos nossos caminhos. As direções que Deus nos leva são sempre direções superiores à nossa. Versículo 5 faz um pedido. Faz-me caminhar na tua verdade e instrui-me, porque és o Deus que me salva. Em ti sempre esperei. Quem espera no Senhor tem força de superar essas decepções, tem força de passar por cima desses projetos que eu fiz, mas que o Senhor tem projetos maiores e melhores para mim. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade desde sempre. O salmista agora recorre a esse amor de Deus e a essa fidelidade de Deus. Versículo 7. Falamos da decepção com Deus, mas tem muita gente que está decepcionado consigo mesmo. E uma pessoa decepcionada consigo mesmo, ela estraga a própria vida, ao ponto de pensar na morte como solução, mas também decepcionada consigo mesma, ela vai causando a morte em todo lugar onde ela passa. Versículo 7. Não recorde, Senhor, os pecados da minha juventude e as minhas transgressões. Eu coloquei escrito aqui assim: gente que hoje é de comunidade, está na igreja, mas que tem se arrastado por causa dos erros do passado. Gente que tem o tempo todo se decepcionado consigo mesmo por causa daquilo que fez lá no tempo da juventude. Gente que não se perdoa, decepcionado consigo mesmo, a que ponto eu cheguei. Gente que precisa o tempo todo lembrar dos erros do passado para ir se maltratando. Gente que cultiva a decepção. O salmista está dizendo: não recorde, Senhor, os pecados da minha juventude. E quanta gente tentando esconder os erros do passado. E quanta gente decepcionada consigo mesmo. Próximo versículo. Lembra-te de mim na tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. E a gente já falou aqui um outro dia desse, que misericórdia é esse amor de Deus que encontra o miserável. E se a sua miséria está lá na sua juventude, lá no passado, no tempo que você era solteiro, no início do seu casamento, se a sua miséria está lá atrás, deixa essa misericórdia te encontrar para curar essa decepção. Porque você está decepcionado com você, tudo te decepciona, o trabalho, a canção nova, as pessoas, a igreja, o seu pároco. Você vai multiplicando e transferindo essa decepção que você tem com você mesmo para as outras pessoas e nada, nunca está bom para você. Deixa essa misericórdia descer até a sua juventude. E aqui eu quero falar de forma especial para gente que já tem bastante idade. Gente que já está na terceira idade, com filhos e netos, mas que o tempo todo se maltrata, o tempo todo se decepciona consigo hoje por causa dos erros do passado. Olha o tanto que você já melhorou. Olha o tanto que a sua consciência cresceu e amadureceu. Deixa essa misericórdia descer agora até a sua juventude para te libertar dessa decepção que tem amargado a sua vida e de quem convive com você. Quer tocar num ponto muito, muito duro e difícil. A decepção que muitas mulheres carregam até hoje, porque no tempo da juventude cometeram um aborto.
Só nós que atendemos no confessionário, em oração, temos a experiência de reconhecer a acusação e a dureza da decepção que uma mulher tem quando depois de muito tempo ela toma consciência da asneira, da besteira, da sujeira que ela fez no tempo da adolescência, da juventude, com aquele aborto. Essa mulher que não se perdoa, essa mulher que se sente estragada, machucada. É duro, mas a misericórdia de Deus chega até essa realidade. Estou citando aqui essa realidade do aborto, mas tem tantas situações, tantos erros, que as pessoas vão arrastando e decepcionadas consigo mesmo. Hoje é o dia de você pedir: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Eleva minha alma, Senhor. Eu abro agora os caminhos da minha vida para que a tua misericórdia chegue até essas feridas. Continua assim, versículo 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, por isso indica aos pecadores o caminho certo. Hoje é o dia que o Senhor está querendo indicar para você o caminho certo. Todas as vezes que a gente se decepciona, é porque a gente estava tentando ir por um caminho, mas Deus levou por outro, e eu prefiro confiar no caminho que o Senhor quer nos levar. E aqui a palavra está dizendo: por isso indica o caminho certo, guia os humildes na justiça. E aqui eu quero usar de duas imagens muito comuns para a gente poder entender como é que Deus indica o caminho certo. Existe uma diferença muito grande entre a forma de trabalho do pastor, aquele que cuida das ovelhas, do trabalho daquele que cuida de vaca, de boi, do boiadeiro. Por isso que a imagem que se usa para falar de Deus, de Jesus, é sempre do bom pastor. Primeiro por causa da realidade da cultura lá de Israel, mas porque existe uma diferença muito grande. Lá eles cuidavam de ovelhas, né? O pastor, como é que ele cuida das ovelhas? O pastor, ele vai à frente e as ovelhas seguem. O pastor vai mostrando por que caminhos precisa passar, e as ovelhas, de uma forma muito dócil, elas vão seguindo. Lá na Terra Santa é bonito ver essa cena, quando dois pastores ou mais se encontram com aquele tanto de ovelhas. Eles ficam ali por um tempo, e quando aqueles pastores eles levantam e caminham em direções diferentes, aquele tanto de ovelha começa a se movimentar, e a gente que não tem o costume olha e fala assim: nossa, mas vai misturar ali agora as ovelhas. Mas elas se separam indo atrás do pastor. Elas não seguem outro caminho. Elas vão atrás do pastor. O pastor vai ali indicando o caminho, e as ovelhas vão atrás do pastor. Como é que faz o boiadeiro? O boiadeiro, ele não vai à frente. Sempre fica atrás, tocando a boiada. Vai um à frente como sinal ali com o berrante, mas aqueles que dão a direção, eles vão aqui do lado tocando o boi, porque o boi, a tendência do boi é sempre se desviar, e tem ali aqueles que vão guardando. Hoje, Deus está sendo pastor. Deus está indo à frente, mostrando um caminho, está pedindo que eu e você possamos ser como as ovelhas, que seguem o pastor. Que nós não sejamos como um boi que quer se desviar, se desgarrar, porque Deus é o pastor que vai à frente. E hoje, Deus quer te conduzir por esse caminho para sair dessa vida de decepção. Gente que transformou a própria vida, o projeto de vida, num projeto de decepção. E aqui está dizendo que esse bom pastor guia os humildes. A humildade da ovelha, né? Até quando você olha para esses dois animais, a ovelha já tem um jeito humilde de seguir. O boi não, o boi é altivo, né? Com os chifres dele, com a força, com a coragem de enfrentar. Muitos de nós precisamos dessa humildade. A humildade de quem reconhece os próprios erros, de quem enxerga nos caminhos de Deus, caminhos melhores, superiores. Então, guia os humildes, os soberbos, aqueles que são egoístas, autossuficientes, eles não vão seguir alguém, eles querem ser pastores de si mesmos.
Nós temos muitas pessoas decepcionadas com Deus porque Deus não seguiu o que Ele queria. É a inversão de valores, era Deus que tinha que seguir a pessoa. Era essa pessoa que projeta, que planeja, que cria um caminho e Deus que quiser que siga essa pessoa. Olha a inversão. A pessoa vai à frente e Deus tem que ir atrás dela. Hoje, nós estamos colocando as coisas nos lugares. É Deus que vai à frente e nós vamos atrás dele. Mas para isso é preciso essa humildade. Olha aqui o que a palavra vai dizer. Aos pobres ele ensina os seus caminhos. Essa pobreza aqui, não estou fazendo referência à pobreza de dinheiro. A palavra está dizendo, esse que é pobre de coração, que tem um coração aberto, que tem um coração que quer se enriquecer com esse caminho de Deus. Esse que se torna pobre de si mesmo para se enriquecer de Deus. Quem é rico de si, cheio de si, não tem espaço para se encher com as direções de Deus. Quanto mais nós nos esvaziarmos de nós mesmos, mais cheios de Deus nós podemos estar. Esse copo aqui tem um tiquinho de água, mas à medida que eu esvaziar esse copo, que eu for esvaziando esse copo, maior é o espaço de vazio dele, maior ele pode estar cheio. Quanto mais eu agora esse copo pode ser preenchido com muito mais água. Uma pessoa vazia de si, ela pode ser mais cheia de Deus. Por isso a palavra usa, guia os humildes e aos pobres, ensina os seus caminhos. Quer aprender os caminhos do Senhor? É preciso humildade e pobreza de coração. Que não é pobreza de espírito, que não é ter espírito de porco, vazio, cabeça dura. É essa pessoa que se esvazia para se encher de Deus. Que sabe que vale muito mais a pena a riqueza estar cheio de Deus do que cheio de si mesmo. Versículo 10. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade. Vereda aqui é caminho, é um caminho estreito. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade. E aqui estão as duas bases para um caminho de cura dessa decepção. É preciso enfrentar esse caminho de amor e verdade. Esse amor que cura e essa verdade que faz crescer. Esse amor que é remédio para as feridas, mas essa verdade que provoca o nosso melhor. Que faz vir à tona o homem que precisa crescer e amadurecer. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade, para quem observa a sua aliança e seus preceitos. Versículo 11. Por teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Gente que decepcionada consigo mesma acha que foi tão competente para pecar que Deus não tem capacidade nem competência para perdoar. Gente que acha que fez tão mal que o amor de Deus é menor e não consegue superar essa maldade. Meu irmão, você está enganado. A sua decepção te cegou ao ponto de você achar que você teve mais competência para errar do que Deus tem para te perdoar. É assim que o salmista está pedindo. Por teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Quantas vezes, no momento do atendimento ali da confissão, que a gente passa aquela penitência, uma penitência para restabelecer a comunhão, aquele exercício espiritual que a pessoa precisa fazer, e muitas vezes a pessoa fica indignada, mas só isso, padre? Olha tudo que eu fiz, só isso. Mas minha filha, meu filho, você quer receber uma penitência que equivala ao peso do seu pecado? Deus não paga o mal com o mal. A moeda que paga o mal, que Deus paga o mal, chama misericórdia. A moeda que paga esse mal que eu fiz chama misericórdia. Por isso, por maior que seja o seu pecado. E agora eu estou dizendo para aquelas pessoas que hoje são atormentadas pelos pecados do passado. Gente que foi chegando na igreja e ao invés de melhorar, foi tomando consciência daquilo que era pecado. Gente que nunca tinha ouvido falar dos 10 mandamentos e foi tomando consciência através dos 10 mandamentos, dos ensinamentos, das pregações, que no passado fez muita coisa errada. E ao invés dessa pessoa ir crescendo, ela foi se prendendo às coisas do passado e se tornou uma pessoa amarga,
decepcionada consigo mesmo, triste, com medo de Deus? Hoje, o salmista está nos ajudando a elevar nossa alma. Através desse pedido, mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ainda que eu tenha cometido grandes pecados, ainda que o meu pecado seja muito grande,